vento solar, raios cósmicos e radiação ultravioleta. São forças do espaço sideral que afetam nossa vida todos os dias. E muitos nem se dão conta. Do câncer de pele a transmissões perdidas, esses fenômenos cósmicos podem nos prejudicar. Mesmo assim, ficamos maravilhados com a beleza de uma aurora e o brilho de uma estrela cadente. Prepare-se para as maravilhas e os perigos dos fenômenos cósmicos. O Universo. Fenômenos cósmicos. É magnífico. Simplesmente emocionante. Muda cada vez que olhamos para ela. É a coisa mais linda que já vi. É uma visão incrível. Bem diferente de tudo que conhecemos. É muito estranho ver uma coisa dessas acontecendo no céu. As luzes ficam brilhando no céu. E elas mudam o tempo todo, de uma forma simplesmente fantástica. Realmente é uma experiência fora do comum. Uma vez na vida, devíamos ver esse show de luzes espetacular e psicodélico que a natureza nos dá. Este show maravilhoso é a Aurora Boreal. O nome Aurora vem da deusa romana do amanhecer e do deus grego do vento norte, Bóreas. No hemisfério sul, é conhecida como Aurora Austral. Muito antes de fascinar os astrônomos, a aurora fascinou as primeiras pessoas que avistaram nas regiões polares. Para os antigos escandinavos, a exploração para o espetáculo de luzes era igualmente fantástica. Eles acreditavam que uma raposa gigante cruzava o céu abanando a cauda e que isso fazia surgir as luzes do norte. Eu gosto dessa explicação porque não está longe da verdade. A aurora é um fenômeno elétrico e, quando a raposa fica abanando a cauda, causa eletricidade estática que solta faíscas, na verdade. Um fenômeno parecido com a aurora. Para saber como acontece a aurora, terá que começar com o Sol. O Sol, além de ser uma fonte de luz, é também fonte de energia. Muita energia. O Sol emite uma corrente de partículas carregadas chamadas de vento solar. Essa força cósmica é às vezes intensificada por uma ejeção de massa coronal. O vento solar provoca um certo brilho na camada mais alta da atmosfera em qualquer época do ano. Mas às vezes o Sol tem grandes erupções, chamadas de explosão solar ou ejeções de massa coronal. É quando uma corrente inteira de partículas carregadas chega à Terra mais ou menos ao mesmo tempo. São muitas, muitas partículas. E isso provoca um fenômeno auroral muito mais intenso. A uma velocidade de até 1.200 km por segundo, o vento solar leva cerca de 2 dias para atingir o campo magnético da Terra. Conforme as partículas energizadas percorrem o campo magnético em direção aos polos, elas emitem gases na camada mais alta da atmosfera, produzindo luzes coloridas que formam a aurora. Quando as partículas energéticas atingem a camada superior da atmosfera, encontram primeiro o oxigênio atômico, que produz a emissão de luz vermelha e a emissão de luz verde, as cores predominantes na aurora. Mais abaixo, poderá encontrar nitrogênio molecular. Isso nos dá, se a aurora for muito intensa, na parte inferior da cortina verde, uma margem roxa. As partículas carregadas interagem com os gases emitidos para produzir cores fortes. A aurora funciona como um letreiro de neônio. O neônio funciona assim.
Pegue um pouquinho de gás nobre e coloque-o em um tubo a uma pressão baixa. Depois aplique entre 3 ou 4 mil volts e 15 mil volts. Isso vai ionizar o gás, fazendo com que ele emita sua cor característica. Os gases disponíveis para os letreiros de neônio são o xenônio, que é azul bem claro, o hélio, que tem cor de pêssego, o criptônio, com uma cor prateada, não é um planeta, o argônio, cor de lavanda, e o neônio, o mais intenso, principalmente em uma noite chuvosa. A aurora também é melhor observada à noite, principalmente no inverno das regiões polares, quando as noites são longas e escuras. Dependendo da quantidade de atividade solar, a aurora pode durar desde alguns minutos a vários dias. E pode ser vista não apenas perto dos polos, mas também em raras ocasiões em latitudes mais baixas. Poucos anos atrás, em 2003, tivemos o que chamamos de tempestade do século, a maior tempestade magnética em 100 anos. Teve uma grande aurora associada a ela. Pessoas em Washington, capital, podiam ver a aurora no Mediterrâneo. Não vemos uma aurora com muita frequência. Uma das maiores que temos conhecimento ocorreu em meados do século XIX, quando a aurora podia ser vista do Havaí e outras partes do Pacífico Sul. E é a maior aurora registrada que temos conhecimento. A aurora pode ser vista além da Terra. O vento solar se espalha em todas as direções, indo para lugares além dos planetas. Júpiter e Saturno têm um vasto campo magnético maior do que o nosso, o que provoca auroras maiores e mais intensas. Mas não importa de onde ela pode ser vista, quanto tempo dura e qual a intensidade. A aurora geralmente surge como uma cortina brilhante com raios ou sombras que mudam constantemente. Uma técnica fotográfica acelera o processo. O efeito aumenta a beleza e o mistério da aurora. O formato das cortinas da aurora e o movimento dentro desse formato, os raios, as ondulações, o balanço, as espirais e tudo mais, está sendo matéria de pesquisa. Nós não entendemos isso tudo muito bem. Para aumentar o mistério, surgem indícios de que a aurora não só pode ser vista, como também pode ser ouvida. A aurora ocorre a 100 ou a 150 quilômetros de altitude. E o som levaria alguns minutos para chegar até nós, antes que pudéssemos ouvir. Mas as pessoas dizem que podem ouvir o som ao mesmo tempo em que estão vendo a aurora. Portanto, deve haver algum mecanismo desconhecido que faz as pessoas pensarem que estão ouvindo, ou que faz com que as pessoas ouçam alguma coisa associada talvez com a aurora. Ninguém tem uma explicação e algumas pessoas estão tentando descobrir o que é. A aurora, propriamente dita, não é uma ameaça para o ser humano. Mas a intensa atividade solar associada a ela pode gerar cerca de 1 milhão de megawatts de eletricidade e causar outros tipos de problema, como nas linhas de transmissão de força. Não é a aurora em si que gera problemas com as linhas de transmissão de força. São as partículas carregadas que chegam do Sol que provocam danos e interferência nas linhas de transmissão. É importante saber a diferença. Tanto a atividade intensa quanto o movimento das partículas carregadas eletricamente que faz surgir a aurora acabam interagindo com qualquer coisa que tenha um campo magnético ou elétrico associado a isso. Portanto, essas partículas carregadas interferem nas linhas de transmissão de força, nos eletrônicos, nos satélites ou na cobertura dos celulares. Qualquer coisa que precise dos campos magnético e elétrico para funcionar irá sofrer interferência ao mesmo tempo em que a aurora estiver ocorrendo. Portanto, a estática do rádio, a interferência na tela da TV, a ligação que cai, ou mesmo um apagão como aquele que atingiu Quebec, no Canadá, em 1989,
poderiam ser apenas lembretes do local modesto que a Terra ocupa no sistema solar. A Terra é só um planeta girando em torno do Sol, e o Sol tem uma atmosfera que se estende muito além da Terra. Portanto, a Terra está, na verdade, na atmosfera externa do Sol. Quando há alteração em sua atmosfera externa, o Sol afeta a Terra. Afeta também os sistemas tecnológicos dos quais dependemos. Embora a aurora seja apenas um efeito colateral da interação do Sol com a Terra, ela pode nos ajudar a entender o cosmos. A aurora é um bom indicador de como a alta camada da atmosfera, o campo magnético da Terra, interage com o vento solar, o vento que vem do Sol. Portanto, podemos usar a aurora como objeto de estudo basicamente. É o que a natureza nos dá para que possamos entender melhor o que se passa no resto do universo. A aurora é uma das medidas da atividade solar. Se voltarmos do momento presente para o século X ou século VIII, ou antes disso, a aurora será um elemento usado para medir a atividade solar. O Sol tem um ciclo de atividade de 22 anos. A cada 11 anos fica mais ativo. Depois, ele reverte a polaridade e começa de novo. Podemos localizar isso no tempo e a aurora é um dos melhores marcadores. Enquanto a aurora é mais vista nas regiões polares, outros fenômenos cósmicos podem ser vistos em qualquer lugar. São as chamadas estrelas cadentes. Quando vemos uma estrela cadente, parece que a estrela caiu no planeta Terra. Mas não é verdade. As estrelas são muito maiores do que o planeta Terra. Se fosse mesmo uma estrela cadente, ela engoliria a Terra em uma fração de segundo. Se não é uma estrela cadente, o que é então? É apenas uma pedrinha, como um grão de areia do espaço sideral, movendo-se pela nossa atmosfera e colidindo com as moléculas e átomos da atmosfera e fazendo com que brilhem. Portanto, não é uma estrela mesmo, e não é nada que se pareça nem de longe com uma estrela. Essas pedrinhas brilhantes são mais conhecidas como meteoros. Muitas se queimam na atmosfera. Algumas, quando são grandes o bastante, conseguem percorrer toda a atmosfera e cair na Terra. É quando achamos uma pedra chamada meteorito. Bom, na verdade, é o mesmo fenômeno. As pedrinhas e partículas de poeira que formam o meteoro são resíduos da formação do nosso sistema solar. Na maior parte, detritos espalhados de gerações anteriores de estrelas. Muitas delas vêm do cinto dos asteroides. Entre Marte e Júpiter, existe um conglomerado de rochas flutuando ao redor. De vez em quando elas colidem entre si e se rompem. Essas partículas ficam voando ao redor do sistema solar e algumas delas acabam penetrando na atmosfera terrestre. Em certas épocas do ano, um grande número de meteoros cruza o céu. O evento é conhecido como chuva de meteoros. Ela ocorre quando a Terra atravessa uma trilha de detritos, fragmentos de gelo e areia, deixados por um cometa em sua órbita pelo Sol. Quando nós olhamos para uma chuva de meteoros, os meteoros ou estrelas cadentes parecem partir de um único ponto no céu, o radiante. Parece que eles irradiam de lá. Mas, na verdade, as partículas de gelo e rocha que formam os meteoros viajam em grupo ao longo de linhas paralelas através do espaço. Elas não irradiam de um único ponto. Elas apenas parecem estar se espalhando por causa da perspectiva, por causa do fato de você estar olhando de uma grande distância. Isso faz com que pareça que elas vêm de um ponto de fuga. Podemos ver exatamente a mesma coisa aqui neste corredor. As paredes são paralelas entre si, o teto é paralelo ao chão. As linhas de interseção entre o chão e a parede, e o teto e a parede, são paralelas entre si. Mas parece que todas elas convergem lá no final do corredor. Todas elas vêm de um ponto de convergência por causa da perspectiva. Agora, voltando aos meteoros, de forma semelhante, todas as partículas estão viajando paralelamente entre si, mas parecem estar divergindo do radiante por causa da perspectiva. A chuva de meteoros recebe o nome da constelação de onde parece surgir, apesar de não ter nada a ver com as estrelas dessa constelação.
A chuva de meteoros das Leônidas, nome que vem da constelação de Leão, é uma das mais brilhantes já catalogadas. Segundo alguns relatos, a de 1833 tinha uma taxa de 200 mil meteoros por hora. Alguns observadores pensavam que era o fim do mundo. Mas, de certo modo, era apenas o começo. Nos últimos anos foram descobertos novos fenômenos cósmicos que são ainda mais impressionantes do que a chuva de meteoros. Eles emitem cores brilhantes a uma velocidade fantástica e desaparecem num piscar de olhos. Mas conseguimos captá-los. Os raios cósmicos parecem ter saído de um filme de ficção científica. Uma força invisível do espaço sideral que pode alterar o clima e muito mais. Mas os raios cósmicos são reais, embora o termo não seja correto. Os raios cósmicos são partículas, não são raios. Originalmente pensava-se que era um fenômeno de luz, mas não é. São partículas. São feitos dos mesmos elementos que são feitos o Sol, a Terra e tudo mais no universo. Os raios cósmicos são qualquer radiação que se origina no espaço sideral. Há várias fontes diferentes. As principais são o Sol, porque ele acelera muitas das partículas energéticas, e também as estrelas e galáxias, os buracos negros, as estrelas de nêutrons e tudo mais. Muitos raios cósmicos não são super energéticos pelos padrões da Terra. Mas os mais energéticos seriam o equivalente a uma bola de tênis que acerta você na cabeça com força. Não seria nada agradável. Mas muitos deles são como ervilhas em uma zarabatana, cutucando você ou com menos energia do que isso. A atmosfera terrestre nos protege da maioria dos raios cósmicos. Mas essas partículas dotadas de alta energia, que conseguem penetrar na atmosfera, são potentes o bastante para causar um impacto em todos os seres vivos. Podem causar mutações no DNA. Na verdade, é uma das principais explicações para quando ocorre uma mudança genética entre as espécies. Ou seja, os raios cósmicos provocam uma pequena alteração no DNA. Isso leva a variações nas espécies de animais. Algumas dessas mutações alteram a evolução para melhor. O que é evolução? É baseada na ideia de que os genes podem mudar ligeiramente de geração em geração, fazendo com que você se adapte às mudanças do planeta Terra. Já que há radiações cósmicas descendo até nós neste momento, significa que nossos genes estão sendo alterados todos os dias por impactos de partículas subatômicas. Ou seja, podemos nos adaptar a condições variadas porque os raios cósmicos lançam os dados e isso altera a nossa constituição genética. Os raios cósmicos também podem causar mutações ruins que podem levar ao câncer. A boa notícia é que, mesmo havendo milhares de raios cósmicos passando por nosso corpo a cada segundo, são tão minúsculos que a probabilidade de atingirem aquele ponto no DNA que rompe o núcleo e torna a célula cancerosa é muito, muito, muito pequena. Mas se estiver em um ambiente como o que os astronautas enfrentam, onde existe muita radiação e pouca proteção, aí poderá estar correndo o risco de ser afetado pela radiação. Passageiros de voos que cruzam os polos também podem correr o risco de extrema exposição à radiação dos raios cósmicos. Alguns membros da tripulação de transatlânticos, voos transpolares, usam crachás alertando para a radiação e não aconselham que mulheres grávidas sejam comissárias de bordo ou pilotos nesses voos porque há uma preocupação. Ainda não confirmaram que existe de fato um efeito, mas são cautelosos quanto aos níveis de radiação. Os raios cósmicos não só afetam os seres vivos, como também podem influenciar o clima.
Existem teorias de que os raios cósmicos da galáxia podem ajudar a provocar uma tempestade com raios e trovões. Isso porque abrem uma linha de ionização através da atmosfera que pode abrir o caminho necessário para que ocorra o raio. Todos nós já vimos um raio durante uma tempestade. Mas por mais assustadores e espetaculares que eles sejam, estão literalmente na faixa inferior de um fenômeno relacionado, conhecido como evento luminoso transitório, que ocorre na alta camada da atmosfera. Graças aos avanços nas técnicas de filmagem, podemos confirmar sua existência. Um deles é conhecido como Sprite. Esse flash de luz com formato de água-viva surge 70 quilômetros acima da superfície da Terra e dura apenas alguns milissegundos. Sprites são uma descarga elétrica interessante que pode subir cerca de 100 quilômetros em alguns casos. Mas também pode descer a uma altitude de 50 quilômetros acima da superfície da Terra. Então temos duas correntes de eletricidade subindo e descendo. E às vezes elas têm uma tonalidade alaranjada. Isso devido à excitação de moléculas neutras de nitrogênio na atmosfera. Outro fenômeno recentemente descoberto é o Elvis. Não se trata de figuras imaginárias. Elvis é a abreviação de uma explicação longa do processo que gera essa explosão brilhante de energia com 400 quilômetros de diâmetro. Elvis significa emissão de luz e perturbações de frequência muito baixas devido a pulsos eletromagnéticos. Elvis são meio que parentes dos Sprites. A diferença entre os Elvis e os Sprites é que, como os Elvis duram por um período um pouco mais curto de tempo, só se pode ver um Elvis através de uma câmera sofisticada. E isso se captar o evento por acidente. Os Elvis não são visíveis a olho nu porque são uma explosão curta de energia. Mais perto da Terra, ocorrem outras descargas, como os Blue Jets. Os Blue Jets começam acima do topo das nuvens de trovoadas, a uma altitude de 16 quilômetros acima da superfície da Terra, e eles sobem a uma altitude de 50 quilômetros acima da Terra. Geralmente é uma espécie de cone azul, como um jato de luz. E a cor azul vem das moléculas de nitrogênio neutras e ionizadas que são estimuladas pela corrente elétrica que está passando. Como foram recentemente descobertos, os Blue Jets, os Elvis e os Sprites são fenômenos que ainda não foram totalmente compreendidos. E o efeito que eles causam na atmosfera terrestre continua sendo motivo de especulação. Existem teorias de que os Elvis talvez ajudem a equilibrar as forças eletromagnéticas da Terra. De que os Elvis estariam associados a uma produção maior de ozônio. Um modo simples de entender isso é que a natureza está constantemente tentando encontrar um equilíbrio e isso acaba beneficiando a vida na Terra. Os fenômenos cósmicos não só afetam o clima, como também plantas e animais. Sem essa interação com o Sol, nossas vidas seriam um caos. O Sol age como um relógio despertador cósmico que regula nossas vidas. Nós medimos os dias em nascer do Sol e pôr do Sol. Com as plantas é igual. Da flor mais delicada à árvore mais alta, todas contam com a força cósmica para lhes dizer o que fazer. Um bom exemplo disso é o florescimento. Existem as plantas de dia curto e as plantas de dia longo. As plantas de dia longo sentem a prolongação do sol durante o dia, que acontece na primavera. As plantas de dia curto sentem a diminuição do sol até o inverno. Os crisântemos, por exemplo, são plantas de dia curto, florescem no outono. As petúnias ou rosas da Índia são plantas de dia longo. Elas florescem quando os dias ficam mais longos. Isso tudo se deve a mecanismos e compostos químicos na planta, que podem detectar o tempo que o sol brilha.
Dizer às plantas quando florir é um dos papéis importantes que o Sol desempenha. Outro é o papel que o Sol desempenha na iniciação de um processo chamado fotossíntese. Sem essa interação cósmica, as plantas morreriam. E nós também. A fotossíntese é como as células solares. Basicamente, a planta pega a energia solar e a transforma em um tipo de energia que ela pode usar para crescer. A clorofila, o pigmento verde das folhas, permite que as plantas absorvam a luz do sol e iniciem a fotossíntese. A clorofila é uma molécula enorme de magnésio, cercada de moléculas menores de carbono. Todas elas se sustentam. O que essa molécula faz é absorver a energia da luz e usá-la para aquilo que a planta precisa. A fotossíntese desencadeia um processo complexo que faz com que as plantas transformem o dióxido de carbono e a água em açúcar, que por sua vez é usado para fazer amido, gorduras e proteínas, o alimento que comemos. Ao mesmo tempo, as plantas liberam oxigênio para respirarmos. Se a fotossíntese parasse de trabalhar, nós morreríamos. É simples assim. Isso inclui os animais. Assim como nós, eles dependem do sol para fornecer seu sustento, regular suas vidas e talvez seu modo de se orientar pelo mundo. A orientação é muito importante no reino animal. O salmão sabe o caminho de volta para o local onde foi gerado. Existem grandes migrações de alces, existem grandes migrações de animais de pasto na África, existem insetos que migram. A borboleta monarca, por exemplo, é um caso fantástico, pois as adultas que nasceram aqui em Ítaca passam o inverno no México e depois voltam para cá. Existem muitos exemplos disso, mas nós ainda não conseguimos entender muito bem como se orientam nessas longas viagens. Estudos dão algumas pistas do mistério em torno da orientação dos animais. Muitas espécies utilizam o sol como guia. Não é tão fácil quando pensamos nisso, porque para usar o sol como guia é preciso ter um relógio, ou seja, precisa saber se é de manhã, meio-dia ou à tarde, por causa do aparente movimento do sol. Portanto, os animais realmente têm um relógio biológico, assim como nós, que diz a eles qual é a hora do dia. Se o clima obscurece o sol, alguns animais utilizam o campo magnético da Terra, uma força que se origina no interior do núcleo derretido do planeta. Além de apontar a direção, determina o posicionamento. Cada lugar da Terra possui uma assinatura magnética única. Se um animal tiver a percepção necessária, ele poderá usar o campo magnético da Terra para saber onde está em relação ao seu lar, observando as diferenças nos campos magnéticos. O problema de usar o campo magnético da Terra para saber a sua posição é que o campo magnético da Terra muda. Ele muda da noite para o dia. Ele muda por causa dos depósitos de ferro sob a superfície da Terra, chamados de anomalias magnéticas, e que o distorcem. Ele também varia devido a manchas solares que provocam alterações no campo. Tudo isso significa que é bastante instável. Mesmo assim, ao que parece, muitos animais se utilizam dele para se orientar. O pombo-correio é um bom exemplo de como os animais utilizam o sol e o campo magnético da Terra para voltarem para casa. O pombo-correio tem sido domesticado há anos por sua capacidade de saber voltar para casa. Eles são criados há gerações para serem atletas do mundo dos pombos. Por isso, voam longas distâncias. Este é o primeiro passo para soltar um pombo. Eu vou até o pombal e escolho os pombos que eu vou usar ou soltar naquele dia. É importante ter certeza de que os pombos estão em boas condições físicas, se parecem estar querendo voar.
se as penas estão em boas condições. Eu escolho os pombos e os coloco no que é chamado de cesta de pombos. Basicamente é uma caixa pequena usada para transportar os pombos do pombal para o ponto de lançamento. O próximo passo neste trabalho é o lançamento em si. Eu vou até um campo onde não há árvores em volta, uma área aberta. Eu abro a caixa e eu solto os pombos. Segundo especialistas, os pombos se orientam pelo sol durante o voo e depois voltam para casa, provavelmente através do olfato e do campo magnético da Terra. Existem 2 órgãos que parecem estar envolvidos para detectar o campo magnético da Terra. Um é o sistema da visão na retina do olho. O outro está no bico, no alto do bico do pombo, onde há um depósito considerável de magnetita, que é um mineral magnético e que também parece estar envolvido para detectar o campo magnético. Portanto, há 2 receptores e ainda não sabemos exatamente como eles interagem e como são usados pelos animais para se localizarem. A última etapa quando se solta um pombo é a volta para casa, quando o pombo voa de volta para o pombal e pousa na plataforma e entra. O pombo é um bom exemplo, mas não explica exatamente como os animais se utilizam do cosmo para se orientarem. É um mistério que talvez nunca venha a ser desvendado. É difícil de entender pelo fato de que os animais, assim como nós, usam várias técnicas diferentes. Mas eles têm dificuldade em utilizar o Sol. Eles mudam o mecanismo e usam o campo magnético da Terra. E é a capacidade de usar diversos instrumentos desse arsenal, assim como fazemos para nos localizar, que torna difícil, de forma experimental, descobrirmos exatamente o que ocorre. Assim como o campo magnético, há outro fenômeno cósmico que afeta a vida na Terra de forma misteriosa. Ele se esconde em plena luz do dia, mas não há como se esconder dele. Se ignorado, resulta em queimadura, ou pior. Um fenômeno cósmico nos dá o bronzeado tão desejado e uma aparência aparentemente saudável. Mas isso é superficial. O bronzeamento é o efeito mais comum de uma fonte solar potencialmente letal, o UV, ou radiação ultravioleta. Ultravioleta é a parte do espectro que não podemos ver com os olhos, mas existe muito dela lá fora e o Sol a emite o tempo todo. Assim como existem cores no espectro visível, existem cores no ultravioleta, dependendo da extensão da onda. Nós dividimos em 3 faixas diferentes, ultravioleta A, B e C. A radiação UVC é quase totalmente absorvida pela camada de ozônio. A radiação UVB é parcialmente absorvida e a radiação UVA é a que chega à Terra, porque é a que mais se aproxima da luz visível. O UVA é responsável pelo envelhecimento e câncer de pele. O UVB é responsável por danos à pele. Portanto, os raios UVB provocam queimaduras e os raios UVA provocam sardas e manchas do sol. Este é o modelo de uma camada de pele. Estando ao ar livre, a luz UVB penetra superficialmente na pele e provoca queimadura, causando danos às células que formam a nossa pele, que compõem a pele. Uma vez danificadas, o nosso corpo reage ativando o sistema imunológico. Isso aumenta a circulação sanguínea no local afetado, fazendo com que as células de defesa produzam pequenas moléculas que causam inflamação. E isso é só o começo. A exposição prolongada aos raios UVB do Sol pode causar catarata e pode ser responsável pelo câncer de pele, como melanoma, uma doença potencialmente fatal. As pessoas com maior risco de desenvolver o câncer de pele com a exposição ao sol são as pessoas de pele mais clara, as de olhos mais claros, pessoas que estão sempre no sol. Aquelas que não usam um protetor solar são as que correm mais risco. No entanto,
A exposição aos raios UVB tem um lado positivo: a produção de vitamina D na pele. Podemos produzir vitamina D com uma molécula inata que existe na pele mais a radiação UV, que converte essa molécula na vitamina D que precisamos para ter ossos saudáveis, o cálcio saudável, o metabolismo. Contudo, também podemos tirar a vitamina D de alimentos enriquecidos e de suplementos. Não precisamos tirar essa vitamina da radiação UV. Enquanto o UVB interage com a camada superficial da pele, o UVA penetra mais fundo, causando um outro problema com a exposição ao sol. A exposição ao UVA que penetra na camada inferior da pele leva ao envelhecimento precoce, rompendo o colágeno pelo aumento de enzimas que rompem o colágeno. E as fibras elásticas da derme, que nos dão uma pele firme, saudável e jovem. O bronzeamento artificial tenta recriar os raios do sol. Mas a exposição ao sol fabricada é pior do que se expor ao sol de verdade a 150 milhões de quilômetros de distância. A indústria do bronzeamento nos faz pensar que aquelas câmeras são mais seguras, que o bronzeamento artificial é mais seguro e mais gradativo. Mas é o contrário. Na verdade, essas câmeras são mais prejudiciais à pele. O motivo é que as lâmpadas têm mais de 90% de raios UVA. E esses raios UVA causam envelhecimento e câncer de pele. A pessoa irá desenvolver câncer de pele 20 ou 30 anos mais tarde. É um fato comprovado. O bronzeamento artificial aumenta o risco de câncer de pele. Muitos também acham que o uso regular do protetor solar protege do câncer de pele e envelhecimento precoce. Não é verdade. Nem mesmo os produtos com alto fator de proteção solar evitam os efeitos nocivos do sol. FPS é fator de proteção solar. E mede quanto tempo você pode ficar no sol sem se queimar. Então, o FPS mede apenas a proteção contra o UVB, não o UVA. Os protetores solares mais eficientes protegem contra raios UVB e UVA. Mas mesmo aplicado várias vezes, o protetor solar não é garantia contra o câncer de pele, que pode estar aumentando devido à destruição da camada de ozônio. O que o ozônio faz é criar uma espécie de manta sobre nós que absorve boa parte da radiação emitida. Então, se esse ozônio se esgota, recebemos uma radiação de energia cada vez mais alta, o UVB. E é isso que é prejudicial, causando danos à pele. É interessante notar que há 2 bilhões de anos, antes da Terra ter uma atmosfera rica em oxigênio, não havia camada de ozônio e não existia vida na superfície da Terra. Só podia existir no fundo do mar, onde se está protegido do ultravioleta pela água. A luz ultravioleta é invisível e seus efeitos podem ser nocivos. Mas a luz visível do Sol é a fonte do que talvez seja o efeito cósmico mais belo de todos. Ou estando no ângulo certo, é possível ver um segundo arco-íris. Acontece que dentro da gota de chuva, onde ocorre a difração, às vezes a luz reflete mais de uma vez. E quando reflete uma segunda vez, ela sai em um ângulo diferente, um ângulo maior. 51 graus, para ser exato. E ficará mais fraca, porque boa parte da luz escapou depois da primeira reflexão, mas parte dela sairá na segunda reflexão. O mais interessante em um segundo arco-íris é que as cores são invertidas. Então, o vermelho que está de um lado no arco-íris principal estará no lado oposto no segundo. Seja um ou sejam dois, o arco-íris não aparece em um ponto fixo no céu. Sua existência depende unicamente da localização do observador e da posição do Sol. Sob este ponto de vista, o arco-íris pode ser considerado uma ilusão óptica. De certo modo, o arco-íris é uma ilusão. Não se pode andar até o arco-íris e tocar nele ou pegá-lo. Ele sempre mantém distância de nós.
porque o arco-íris é, na verdade, um conjunto de raios de luz chegando aos nossos olhos de certos ângulos. E se houver gotas nessas direções, poderemos ver o arco-íris. Mas se formos até onde as gotas estão, nós mudamos o ângulo e o arco-íris desaparece. Portanto, é nesse sentido que o arco-íris é uma ilusão. A beleza e a ciência complexa do arco-íris o transformaram em lenda. Os gregos antigos o viam como um caminho entre os deuses e a terra. Dizem que o Leprechaun irlandês esconde um pote de ouro no final de um arco-íris, um lugar impossível de ser alcançado. Para os hindus, era o arco do deus dos raios e dos trovões. A beleza de um arco-íris, a complexidade da fotossíntese, o impacto dos raios ultravioletas, o mistério de uma aurora. Todos esses fenômenos cósmicos nos ajudam a entender nosso relacionamento com o universo. Nós somos tudo, menos espectadores passivos em toda essa demonstração de fenômenos entre a Terra e o espaço. A vida na Terra evoluiu nesse ambiente de raios cósmicos, auroras e relâmpagos. E todos os fenômenos que vemos fazem parte do ambiente em que evoluímos. Portanto, fazem parte de nós e fazemos parte deles. Os belos fenômenos atmosféricos que vemos, o arco-íris, a aurora e os meteoros voando, assim como os efeitos nocivos, como a radiação ultravioleta do Sol, mostram que a Terra não é só uma esfera isolada, separada do resto do universo. Não, somos parte dele. E é isso que torna a Terra ainda mais bonita.